E aí, galera, beleza? Então você que fez o simulado de língua portuguesa, vamos agora à correção das questões desse nosso simulado, beleza? Então vejamos aí nossas questões. Então a primeira questão, então nós temos aí, ó, uma antiga preocupação dos legisladores do passado era de assegurar o direito dos povos de manter os costumes da terra. Assim fizeram os romanos com os municípios e as províncias que se autogovernavam, em troca dos tributos em dinheiro ou soldados para a expansão de seu poder. Era de tal forma o respeito a essa autonomia relativa que em certo momento o regime cruel de Tibério, as eleições chegaram a ser suspensas em Roma, mas, porém, entretanto, todavia, se mantiveram nas províncias. Muitos defendem o federalismo quando se encontram na oposição, mas deles se esquecem quando chegam ao governo. Os municípios, manietados pela falta de recursos próprios, reclamam pela ajuda dos governos, dos estados e da União, quando deveria articular-se em busca de seus direitos de tributação direta e de autonomia política. Então esse foi o texto aí vinculado aos nossos primeiros itens. Joga na tela, diretoria, joga na tela para que possamos analisar aí os itens. Então o primeiro item veio da seguinte forma. Na expressão era a de assegurar, a presença da preposição de... Opa, falou em preposição, nós vamos observar que aqui nós temos uma relação de regência. Falou em preposição, observamos então que nós temos uma relação de regência. Na expressão era de assegurar, a presença da preposição de decorre da regência de preocupação. Lá na linha 1. Me joga na tela, diretoria. Me joga na tela. Observe. Então, observe que lá na linha 1 nós temos uma antiga preocupação dos legisladores do passado. Era a. Observe aí, ó. Era a. Aqui nós temos uma relação que traz um resgate semântico. Ó, era a. A preocupação de assegurar o direito dos povos de manter os costumes da terra. Então, aqui está subentendido o substantivo preocupação. Uma antiga preocupação dos legisladores do passado era a preocupação, e se é a preocupação, é a preocupação de. Vejam que o termo está pedindo aí a preposição de, ok? Então, este item de número 1, vamos mudar aqui a cor da tinta da nossa caneta, vamos colocar aqui uma caneta vermelha. Então, a presença da preocupação decorre da regência, a regência decorre de preocupação. Este primeiro item, então, ele está certinho, ok? Item de número 2. O emprego de vírgula após províncias justifica-se por isolar a ação de natureza explicativa. O emprego de vírgula após províncias, justifica-se por isolar a ação de natureza explicativa. Lembre aí, ó, quando nós falamos de orações, nós temos o campo da coordenação, e nós temos a subordinação. As orações coordenadas, ou elas são assindéticas, ou seja, sem a presença de conjunção, ou são assindéticas sem a presença de conjunção, ou elas são sindéticas com a presença de conjunção. As sindéticas, nós lembramos quando observamos uma garrafa de 51, quem gosta muito de 51 lá no Nordeste brasileiro, porque nós temos a Associação dos Alcoólicos Anônimos do Ceará. Então, se é sindética, ou é uma conjunção aditiva, ou é adversativa, o mas, porém, entretanto, todavia, ou é adversativa, ou é alternativa, ou é alternativa, conclusiva ou explicativa, Então, síndetos
nós temos as orações coordenadas sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Na subordinação, nós temos asa. Porque ou nós teremos a subordinação adverbial, ou teremos a subordinação substantiva, ou teremos a subordinação adjetiva. Cada uma destas orações subordinadas, a adverbial, a substantiva, a adjetiva, elas ainda terão outras classificações. A adverbial temporal, a adverbial final, a adverbial causal, a substantiva objetiva direta, objetiva indireta, a substantiva subjetiva. E a adjetiva, ela só tem duas classificações. Ou a adjetiva vai ser restritiva, sem a presença de vírgula antes do pronome relativo, ou ela vai ser explicativa. E professor, mas como assim? Olha só, quando nós falamos uma oração simples, o ministro tem dois filhos. O ministro tem dois filhos que moram na Bahia. O ministro tem dois filhos que moram na Bahia. Ou vamos pegar a mesma oração, ó. O ministro tem dois filhos. O ministro tem dois filhos, ó, aqui é uma oração. Vamos colocar a vírgula, que moram na Bahia. Aqui nós já temos uma diferença na classificação da oração. O ministro tem dois filhos que moram na Bahia. Aqui em cima, eu não sei quantos filhos nesta oração aqui, eu não sei quantos filhos o ministro tem. Ó, eu não sei, me joga na tela, diretoria. Então, nesta primeira oração, o ministro tem dois filhos que moram na Bahia, nós não sabemos quantos filhos o ministro tem. Nós temos uma restrição. Nós sabemos que dos filhos que o ministro tem, dois dos filhos que ele tem, moram na Bahia. E nesta oração de baixo? Nesta oração aqui de baixo, ó, o ministro tem dois filhos que moram na Bahia. Ele só tem dois filhos. E eles moram onde? Na Bahia. Então vejam que aqui o pronome relativo introduz uma oração, tem verbo, ó, introduz uma oração, tem verbo, ó, uma oração subordinada adjetiva, está introduzida pelo pronome relativo. Ela é restritiva, não tem vírgula antes do pronome relativo. E na oração de baixo, o ministro tem dois filhos que moram na Bahia, nós temos a oração sendo introduzida pelo pronome relativo, mas temos a vírgula antes do pronome relativo. Temos, então, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Não erre. E eu estou aqui para auxiliá-lo. Eu vou com você até a sua conquista, ok? Até a conquista da sua vaga. O ministro tem dois filhos que moram na Bahia. Tem vírgula? Tem. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. O ministro só tem dois filhos. E os dois filhos que ele tem moram na Bahia. O ministro tem dois filhos que moram na Bahia. Não tem vírgula. Não sei quantos filhos o ministro tem. Eu sei que dois dos filhos que ele tem moram na Bahia. O ministro pode ter filhos que morando em Alagoas. O ministro pode ter filhos morando no Pará. O ministro pode ter filhos morando naquele país. Qual é aquele país que o pessoal utiliza só um tipo de roupa? Fala aí, lembra aí aquele país que o pessoal utiliza só um tipo de roupa? Isso mesmo, Somália. É ou não é? Então o ministro pode ter filhos morando na Somália, mas ali não, ele tem dois filhos que moram na Bahia, ok? Beleza? Então, indo lá para o nosso item, joga na tela, diretoria. Nós temos, ó, o primeiro item, nós falamos que nós falamos que ele está certinho, não é isso? Nós falamos que ele está certinho. Nesse segundo item, o emprego de vírgula após províncias justifica-se por isolar a oração de natureza explicativa. Ó, oração de natureza explicativa. Os municípios e as províncias que se autogovernavam em troca de tributos em dinheiro aos soldados. Tem vírgula aqui, ó. Os municípios e as províncias, os quais se autogovernavam. Tem vírgula nesse pronome relativo, não tem? Então este item está correto. No item 3 temos assim. A substituição de chegaram a ser por foram mantém a correção gramatical do período. A substituição de chegaram a ser por foram mantém a correção gramatical do período. Tranquilo, pessoal? Vejam só.
quando nós falamos que as eleições chegaram a ser suspensas, ou as eleições foram suspensas, nós temos uma alteração quanto ao sentido. Mas o item perguntou, falou se mantém a correção gramatical? Sim, mantém a correção gramatical do período. As eleições chegaram a ser suspensas, ou as eleições foram suspensas. Mantém, sim, a correção gramatical do período. Indo para o item de número 4, que você analisou aí no seu simulado, no item número 4, temos assim, ó. A palavra manietados está sendo empregada com o sentido de mobilizados. A palavra manietados está sendo empregada com o sentido de mobilizados. A palavra manietados está sendo empregada com o sentido de mobilizados. Pega o dicionário, consulte lá no dicionário, manietados. Manietados é igual a mãos atadas. Mãos atadas. Ó, mãos, ó. Mãos. Isso, ó. Mãos atadas. Está sendo empregado com o sentido de mobilizados. Se os estados, indo lá para o texto, temos assim, ó. Quando nós falamos que muitos defendem o federalismo quando se encontram na oposição, mas eles se esquecem quando chegou o governo. Os municípios manietados. Os municípios de mãos atadas. Mãos atadas pela falta de recursos próprios. Se os municípios estão de mãos atadas, é porque manietados, ó, manietados é sinônimo de mobilizados ou de imobilizados. Isso mesmo, imobilizados. Por isso, o item de número 4, a palavra manietados não está sendo empregada com o sentido de mobilizados. A palavra manietados está sendo empregada com o sentido de imobilizados. Por isso, o item de número 4, ele está errado, ok? O item de número 4, ele está errado. Beleza? Volta em mim, diretoria. Então, nós temos aí mais um texto para que possamos analisar mais os 4 itens subsequentes. Então, temos assim, ó. Falei de esquisitices, aqui está uma, que prova ao mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fim de novembro. Como em toda parte, este povo andou em busca da verdade eleitoral, reformou muito e sempre, esbarrava-se, porém, diante de vícios e paixões que as leis não podem eliminar. Vários processos foram experimentados, todos deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude inutilizavam, em algumas partes, as leis e os esforços leais dos governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos. Era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e seguras. Para a violência, havia uma classe de homens, felizmente extinta, a que chama pela língua do país, capangas ou capengas. Eram esbirros particulares, assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes, quebravam só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Essas cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum pequeno saldo de votos que tirar dos que deveras e foram dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor que a fraude, mas a fraude tinha todas as formas. Enfim, muitos eleitores, tomados de susto e de descrença, não acudiam às urnas. Olha o sinal indicativo de crase. Após o termo uma, subentende-se a elipse da palavra esquisitice. Termo elíptico, o que vem a ser um termo elíptico? Opa, então a elipse é aquele termo que já foi escrito e depois ele fica subentendido no decorrer do texto. Como assim já foi escrito e depois ele fica subentendido? Quando eu falo que o jovem ganhou um cachorro, seu irmão uma cadela. Opa, tem elipse da forma verbal ganhou. O jovem ganhou um cachorro, sua irmã ganhou uma cadela. Então temos elipse da forma verbal ganhou. Então o item 5 fala que após o termo uma, subentende-se a elipse da palavra esquisitice. Vejamos. Falei de esquisitice. Aqui está uma o quê? Aqui está uma esquisitice.
disse, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Então, este item de número 5, ele está certinho. Caso a expressão aqui se fez seja substituída por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período. Olha só o item 6. Caso a expressão aqui se fez seja substituída por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período. Pessoal, olha só. Lembra aí, quando nós falamos sobre a voz passiva, quando falamos de voz passiva, não deixe de adquirir também o curso completo do professor Hernani Pimentel, curso muito detalhado, com todos os tópicos de língua portuguesa, muito bem gravado, muito bem detalhado, inclusive junto ao um dos materiais aí mais vendidos no Brasil, vinculado à gramática pela prática, ou intelecção e interpretação de texto. Então lá você vai observar que voz passiva é quando o sujeito, voz passiva, o sujeito sofre ação. Então nós temos um sujeito paciente. Voz passiva é porque nós temos um sujeito paciente, ok? Então voz passiva, sujeito paciente. Vamos pegar uma frase bem simples, uma frase bem simples. Neste momento, conquista-se o primeiro lugar. Então você aí está em busca, está conquistando o primeiro lugar. Neste momento, conquista-se o primeiro lugar. Vejam só que quem conquista algo ou alguma coisa. Lembrou lá da transitividade? Quem conquista algo ou alguma coisa. E vamos recordar a observação. Observação do professor Alexandre Amorim. Vamos deixar aqui a observação. Na voz passiva, não existe objeto, na voz passiva não existe objeto direto. Então, na voz passiva existe verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, mas não tem objeto direto. Por que não tem? Porque aquele termo que poderia ser o objeto direto, ele transformou-se em sujeito paciente. O que é o sujeito paciente? É o sujeito que sofre ação.